Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a terceira parte da série A Lei e a Graça. Ao final deste vídeo, se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Neste vídeo, nós estaremos dando continuidade ao assunto, falando do que é a graça, né? Nos vídeos anteriores nós falamos a respeito da lei, agora nós vamos falar do que propriamente é a graça, né? Lembrando que essa série é uma série sobre a lei e a graça. Nós falamos sobre a lei, agora nós vamos falar sobre a graça, né? Quando se inicia a pregação do Evangelho da Graça de Deus aos gentios, aos povos e nações, né? Antes de falar propriamente da graça, nós vamos lembrar, né? Eu trouxe três elementos aqui, né, que vão servir de base, né, para nós entendermos o quanto que a salvação está próxima de nós, está próxima dos homens, né, e por causa dos falsos mestres, né, dos falsos doutores, a salvação está se alongando dos homens, né, a salvação está ficando mais distante, né, quando na verdade ela deveria estar bem próxima, né. Nós vamos ver desses elementos é o que? A tradição dos fariseus, né? Nós vamos vendo no período da lei, né? A tradição dos fariseus, né? Afastavam as pessoas do que realmente era a vontade de Deus. Hoje nós vemos o que nos nossos dias? Apesar de haver uma grande difusão, né? De igrejas evangélicas e denominações cristãs, nós vamos ver muitos crentes, apesar de ser cristãos, de se autodenominar cristãos, crentes judaizados, né? Porque vivem baseados numa cultura judaica, por conta dos pregadores hoje pregar muito no Antigo Testamento, pregar muitas doutrinas que são baseadas na Antiga Aliança, que não tem sustentação na Nova Aliança. Então nós temos hoje muitos crentes judaizados. Se você perguntar para ele quem é Davi, ele vai saber. Se você perguntar quem é Salomão, se você perguntar sobre Moisés, ele vai saber te explicar, né, a história de Ezequias, a história de Josias, né? Ana, né, talvez seja a mulher mais conhecida de todo o Antigo Testamento, porque a cada 10 irmãs que pregam, né, 8 vão pregar em 1 Samuel falando de Ana, né? Então, nós hoje temos crentes judaizados. Se você pegar alguns crentes hoje e perguntar para eles, né, como se dá a santificação, né, dificilmente ele vai saber responder, né? Como que é a justificação? Como que é a justiça que vem pela fé? Se você fizer esse tipo de pergunta, talvez ele não saiba responder. O que é a justiça que vem pela fé, né? O que é a graça de Deus, né? A graça salvadora de Deus que vem sobre todos os homens, né? Por que que o sangue de Jesus, o que é a expiação, né? O que é a propiciação, o que é a expiação, em que consiste a expiação que Cristo fez por nós no Calvário, né? Dificilmente eles vão saber responder isso, porque são crentes judaizados, né? Hoje você entra numa igreja, você vê lá símbolos do judaísmo, você vê a menorá, você vê réplicas da Arca da Aliança, né? Você vê até alguns lugares onde as pessoas se trajam como se fossem judeus, né? Então, nós temos hoje aí alguns pregadores e falsos mestres que estão fazendo um grande trabalho, mas não para Cristo, mas sim para os judeus, judaizando as pessoas. E todas essas coisas estão deixando as pessoas mais longe da salvação, né? São doutrinas que consistem em mandamentos de homens, né? E em doutrinas heréticas, né? Heresias de perdição, né? Vejamos bem, o que foi que Satanás usou no deserto para tentar o Senhor Jesus, né? Ele usou a própria palavra de Deus, né? Então, se a palavra for pregada com sabedoria, conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo, conforme a orientação do Espírito de Deus, ela vai salvar. Porém, se ela for pregada e ensinada com engano, ela vai tornar a pessoa 2 vezes mais perdida do que ela já é, né? É o que o Senhor Jesus disse, que os fariseus faziam dos seus discípulos 2 vezes filhos do inferno. Então nós vamos aqui falar um pouco sobre a graça, né? Quando que se inicia a graça? Nós já falamos no vídeo anterior. E aí nós
como que se dá a propagação do Evangelho da Graça aos gentios, né? Começa ali em Atos, no capítulo de número 2, onde os apóstolos, né, estão ali aguardando a descida do Espírito Santo. Eles estão cheios do Espírito de Deus e começam a pregar o Evangelho. Eles começam a pregar em Jerusalém, né, no dia de Pentecostes. Lembrando que ali, naquela data, a maior parte das pessoas que estavam ali eram do povo de Israel, eram israelitas, né? Então, os apóstolos, cumprindo o mandamento do Senhor, eles começam pregando em Jerusalém, vão para Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, e depois vão se espalhando por todos os confins da terra, pregando o Evangelho. Nota, os 12 apóstolos, né, todos os apóstolos tinham que pregar a todas as nações, tanto judeu como gentio. Porém, o alvo principal dos 12 apóstolos que andavam com Cristo eram os hebreus, né? Então, se eles chegassem a alguma região que tivessem gentios, eles certamente pregariam, como pregaram em todas as partes, mas o alvo principal deles eram quem? Os hebreus, os israelitas. Para os gentios, Deus separa o apóstolo Paulo, né? Então, nós vamos ver ali, inicia-se a pregação com os 12, né? E no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a conversão do apóstolo Paulo, que Deus separa para anunciar o evangelho aos gentios, o evangelho da graça aos gentios. Aí nós vemos aí, vamos pensar um pouco sobre isso no relato que o próprio apóstolo Paulo faz na carta aos Gálatas. Que diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão que me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, os incircuncisos. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, né, a mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, né? Então nós tínhamos aqui duas linhas de pregação: os 12 direcionados para a circuncisão, que eram os hebreus, e o apóstolo Paulo e os seus discípulos, né, os que lhe acompanhavam, para a incircuncisão, os gentios, né? Os gentios também eram chamados de incircuncisão, incircuncisos, porque não tinham o sinal da lei, né? A circuncisão. É bom nós enfatizarmos isso, porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele é separado principalmente para anunciar a graça de Deus aos gentios, né? Por isso que ele também se diz doutor, né? Apóstolo e doutor dos gentios. Grave bem isso, né? Iniciando-se a pregação, nós vamos entender o quê? Em que consiste, né, a graça de Deus, né? O evangelho da graça, né? Nós vimos lá falando sobre a lei o quê? Que pela lei, aquele que vivesse, que estava debaixo da lei, para viver ele tinha que guardar todos os mandamentos, né? Aí ele vivia e era considerado justo pelas obras da lei. Na ocasião da graça muda, né? Aí não se vive mais pelas obras da lei, mas sim pela fé no Evangelho, pela fé no Filho de Deus, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que está escrito que o justo viverá pela fé. Olha o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Né? Então, aqui, né, nós vemos que há uma, já se dá a transição, né, da lei, e aí já se inicia o período da graça. Né? Por que teve que ser necessário o Senhor Jesus ter sido crucificado, né, derramar o seu sangue para nos purificar e Deus nos oferecer perdão, né, pelo seu sangue? Nós vamos entender isso recordando que está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Quem era esse homem? Adão, né? Por causa do pecado de Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que por isso todos pecaram. Todos que vieram depois de Adão pecaram. Né? Necessitando da graça de Deus para obter o perdão dos seus pecados. Né? Então, nós vemos aí que todos, de Adão até Moisés, né, não havia lei, eles pecaram sem lei, né? E depois vieram, quando é promulgada a lei, tem aqueles que viram debaixo da lei, pecaram no período da lei, pecaram sobre a lei, né? E aí vem a graça de Deus, né? Na nova aliança, oferecendo perdão a todos os homens, né? Pela expiação do sangue de Jesus Cristo. Então, hoje, né, todas as pessoas, toda alma, né, que crer no Evangelho, ela recebe o perdão de todos os seus pecados. Lembrando, esses pecados da justificação, né, o que é a justificação? Né? A justificação é o quê? Ela se dá quando se crer no Evangelho. Por isso se diz a justiça que é pela fé. Você é tornado justo quando crê, né? Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é tornado justo. Por quê? Todos aqueles pecados que você cometeu no tempo da sua ignorância, ali são perdoados. Lembre, os pecados do tempo da ignorância, né? Depois nós vamos tratar aí de pecados que são cometidos depois, né? De conhecer a verdade, né? Isso aí nós trataremos mais na frente. Mas aqui nós estaremos tratando o quê? Da justiça de Deus, que é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da graça de Deus, que é por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus gratuitamente, por isso é graça, gratuitamente nos perdoa em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, todos os pecados nossos são perdoados sem custo algum, sem nós termos que fazer penitência, jejum, né? Sacrifício, nenhum trabalho. A partir do momento que você crê, todos os pecados da sua ignorância são perdoados. Né? Imagina aí, por isso que Paulo diz que onde abundou a ofensa, a graça superabundou. Né? Vamos ver o significado disso aqui, quando Paulo escreve aqui no capítulo 4, também Romanos. Né? Que diremos, primeiro vamos ver o verso número 3, verso 19, né? Por quê? Havia ainda uma resistência dos judeus em querer se justificar, se tornar santo, justo pelas obras da lei. Aí o apóstolo Paulo diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Né? Então, o judeu ali que quisesse, a partir daquele momento, ser justificado, ter os seus pecados perdoados, o que ele tinha que recorrer? Ele tinha que recorrer à graça de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, como é até hoje. Capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi tido como justo diante de Deus porque creu em Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Ou seja, se eu tivesse que trabalhar para Deus e pagar o meu perdão, não seria graça, seria salário. Mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, ou seja, não faz obra nenhuma, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, veja, quando ele diz imputada como justiça, o que foi que Cristo fez? Veja, imputar é o quê? Colocar alguma coisa em alguém ou em algo. Quando você amputa um braço, um membro, você está tirando ele. Se você imputasse o braço, se você imputa um braço, você está colocando o braço. Isso é imputar. Então, aquela justiça que nós não tínhamos, aquela justiça a qual nós estamos afastados dela, por causa dos nossos pecados, Cristo imputou em nós quando nós cremos. Ou seja, Deus imputou em nós essa justiça quando nós cremos em Cristo. O que ele fez quando nós cremos em Cristo? Ele perdoou os nossos pecados e nos perdoou pela expiação do seu sangue, nos tornando justos diante dele. Vamos ver aqui Tito, no seu capítulo de número 3. O que Tito diz? 3, 2, 11. Capítulo 3, verso 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Veja, Paulo aqui está lembrando da ignorância. Do tempo da ignorância. Nós vamos ler 3 textos falando disso. Que o alvo da justificação é o quê? Da justiça que é pela fé. É nos purificar, nos perdoar dos pecados cometidos no tempo da ignorância. Porque também nós éramos noutro tempo, no passado, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Vejam quantos pecados Deus nos perdoou em Cristo. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, não trabalhamos para ser santos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Veja, nesse texto, Paulo cita a Tito que o tempo da ignorância, o tempo que andávamos em pecados, vindo a graça de Deus por Jesus Cristo, quando nós cremos em Cristo, Ele nos perdoou. Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados no passado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja que Paulo aqui no capítulo 2 ele cita novamente o tempo da ignorância, né? Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, o que foi que a graça de Deus nos fez? Né? Estando nós ainda mortos em nossos pecados, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, veja, quando alguém está em pecado, né, ele está em inimizade contra Deus. É isso que a Bíblia diz. Ele não é tão somente um miserável pecador, ele é alguém que está em inimizade com Deus, né? Está intrigado, né? Então, o que foi que a graça de Deus fez? Estando nós ainda na ignorância de nossos pecados, mortos em nossas transgressões, né? Inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho, né? O qual se entregou por nós, derramou o seu sangue, para, através da sua cruz, através do seu sacrifício, nós tivéssemos acesso gratuito ao perdão, né? A graça salvadora de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, hoje, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e não pelas obras da lei, nós alcançamos a misericórdia e o perdão de Deus. Então, se hoje, por exemplo, você for lá para a Amazônia, na Amazônia, por exemplo, para uma região de ribeirinhos e entrar numa aldeia indígena, e você pregar o evangelho para ele vai ser ali perdoado de todos os seus pecados e vai ser salvo, né? Se você for hoje para uma aldeia, um vilarejo no interior do sertão nordestino e pregar para um sertanejo lá, né, o nome do Senhor Jesus Cristo e a salvação pelo seu evangelho, e essa pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, ali todos os seus pecados são perdoados, né? Não há limite, né, para a justificação, né? O transgressor não há tamanho, né, de pecados. Deus oferece perdão às coisas mais abomináveis que o homem possa ter cometido. Ali, no momento em que se crê no Evangelho, todos os pecados são perdoados, né? Não existe também, aqui nós devemos enfatizar o quê? Não existe purificação, né, sequencial, né, metódica, parcial, e em que a pessoa começa meio santo e vai virando totalmente santo. Não. Quando você crê ali, você é perdoado e ali passa a ser chamado justo diante de Deus, santo, né? É isso que a graça de Deus nos oferece por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a justiça que vem
pela fé, né? E não pelas obras da lei, ou por qualquer obra que o homem possa fazer, né? Por que nós somos salvos pela fé? Aprove a Deus fazer assim, e nós devemos lembrar o seguinte: o salário do pecado é a morte. E uma vida, ela não tem valor monetário, não tem o que se pagar por uma vida, né? Uma vida é imensamente incalculável o seu valor, não se pode calcular. Não se pode comprar uma vida, né? Por isso, o que nós recebemos? Então, já que nós estávamos mortos, o que foi suficiente para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna? A vida, uma vida por outra. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício inocente, né? Nos traz a vida, nos traz o perdão. Porque a vida de Cristo, o derramamento do seu sangue, é suficiente, né? Por conta de ter sido vida por vida, a vida de um inocente para pagar pelo pecado, pela morte de muitos injustos. Assim abundou a graça de Deus sobre todos os homens, né? Então aqui nós estamos falando um pouco sobre o início da graça, né? Nós falamos um pouco de como começou a pregação, os 12 apóstolos, depois o apóstolo Paulo, e enfatizando aqui os elementos, né, que são necessários para nós entendermos esse assunto, que é a justiça, que é pela fé, né? A graça, né, de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos salvos pela graça, né? Nós não trabalhamos para ser salvos, né? Não há como alguém produzir em si mesmo por alguma obra qualquer a sua própria salvação, né? Todos somos dependentes do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí nós falamos da fé, da graça, nós falamos da pregação e nós devemos falar um pouco também da santificação, né? Nós falamos ali um pouco em Tito, né? E nós vamos tomar como base, para tratar desse assunto a respeito da graça, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né? Onde ele vai discorrer, né, sobre a lei e a graça, né? Sobre a lei e a graça. E aí ele vai, não só na carta aos Romanos, né, mas em todas as cartas, tanto do apóstolo Paulo como tanto do apóstolo Paulo como dos outros apóstolos, eles vão instruir em como agora o crente em Jesus Cristo deve se comportar, como que aquele que agora se achega a Deus deve se comportar, já que a lei foi abolida, já que a antiga aliança foi abolida, como que agora quem se achega a Deus deve se comportar diante do evangelho da graça de Deus que foi anunciado aos gentios, né? É isso que nós vamos discorrer nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e aí sim você vai entender com muita clareza o quanto a salvação está próxima dos homens. Amém? Eu espero que você continue conosco acompanhando essa série. Eu peço que você não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.